Fala galera, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal História Viajante. Bom, aqui falando com vocês, Matheus Fadu, trago hoje uma temática não tão nova assim, mas que se encaixa com o nosso último vídeo. Antiguidade clássica, hoje especificamos em Roma Antiga. Até tu, Brutus! Bom galera, considerando o nosso tema de hoje, Roma Antiga, é importante ressaltar dois aspectos da historiografia clássica que são de fundamental importância para a compreensão do tema como um todo. O primeiro aspecto faz referência à cronologia do estudo de Roma Antiga. O estudo de Roma divide-se em três. Primeiro, consideramos a monarquia. Segundo, consideramos a república. E por último, consideramos o império. Cada um desses períodos, com as suas particularidades, formam todo o contexto do estudo de Roma Antiga. Vale se ressaltar, entretanto, que por mais que sejam períodos diferentes, estamos considerando a mesma sociedade, ou seja, estamos considerando o mesmo processo cultural. O segundo aspecto a ser ressaltado diz respeito propriamente à cultura romana. Considerando um período de exponência cultural, de exponência territorial, há de se ressaltar o fato de que Roma Antiga nada mais é do que o berço de muitas das ideias, de muitos dos conceitos que utilizamos até hoje. Grécia e Roma Antiga são, portanto, berço de muitos exponentes ideais que utilizamos ainda na atualidade. As questões que abordam Roma Antiga normalmente trazem uma cisão, uma conjuntura de tanto lado cultural, quanto lado político, quanto lado financeiro, entre outros diversos aspectos que podem ser ressaltados, considerando uma sociedade que foi amplamente difusa. Dentre as questões que estão estabelecidas para nós na nossa listinha, vou separar aqui duas delas para a gente resolver junto. A primeira questão é a questão 7 da nossa folha de exercícios, que fala bem assim: a história da civilização romana foi pautada por seu caráter expansionista, um dos pilares de uma complexa economia baseada nas riquezas oriundas da exploração sistemática dos povos conquistados. Considere as informações a seguir relacionadas com as estratégias de expansão e submissão adotadas pelos romanos. 1. Os inimigos derrotados eram obrigados a pagar multas e resgates e a arcar com pesados tributos após a anexação. Uma das características do chamado expansionismo de Roma era anexar ao seu território, de maneira muito violenta, sociedades que eram conquistadas por eles. Então não havia aquela relação de aculturação dos povos dominados. Uma das características do Império Macedônico, por exemplo, era respeito e adaptação da sua cultura às culturas dominadas. No caso do Império Romano, isso não existia. Os inimigos que eram derrotados eram sim obrigados a pagar multas e inclusive eram escravizados para fazer parte do núcleo da sociedade romana. 2. Os romanos criaram uma vasta rede de abastecimento alimentício entre as províncias e Roma, exterminando as tensões sociais decorrentes do flagelo da fome. Isso é mentira. Não é porque houve a criação de uma rede de abastecimento, que de fato aconteceu, que as tensões sociais acabaram. As tensões sociais foram, durante toda a história de Roma, um dos marcos da sociedade. 3. Os eupátridas compuseram o grupo social romano mais privilegiado. Isso é uma pegadinha. Eupátrida é referência à Grécia Antiga. Quando a gente trata de Roma, estamos falando dos patrícios. Eupátrida é a classe social privilegiada de Atenas e não de Roma. Essa primeira questão ela é mais abrangente, só que ela traz um detalhe que é muito comum em vestibulares, que é considerar o processo de expansionismo de Roma. E como a sociedade romana, diferentemente de, por exemplo, a sociedade macedônica, se relacionava com os povos dominados. A característica principal do processo de expansionismo de Roma era a submissão dos povos dominados, tanto que seriam escravizados, ou seriam indenizados, ou seriam condenados a pagar multas, valores que talvez fossem inalcançáveis para aquela sociedade. Isso acabava gerando escravidão por dívida. Essa é uma das características cobradas em vestibular. A próxima questão é a questão de número 12. Fala bem assim: apesar de não ter sido tão complexo quanto os governos modernos, o Império Romano também precisava pagar custos muito altos. Além de seus funcionários, da manutenção das estradas e da realização de obras, precisava manter um grande exército distribuído por toda a sua extensão. A cobrança de impostos é que permitia ao governo continuar funcionando e pagando seus gastos. Os gastos militares intensificaram a partir dos séculos 3 e 4, devido, letra A, às perseguições contra os cristãos, que, bem-sucedidas, permitiram o retorno ao politeísmo.
B. Ao esforço romano de expandir suas fronteiras para o centro da África. C. A necessidade de defesa diante de ataques simultâneos de bárbaros em várias partes de fronteira. D. Aos anseios expansionistas que levaram os romanos a buscar o controle armado e comercial do mar Mediterrâneo. E. A guerra contra Cartago pelo controle de terra no norte da África e na Península Ibérica. Bom, o cenário explorado por essa questão é o cenário posterior ao chamado expansionismo romano. Primeiro vamos entender esse cenário de expansionismo romano. A expansão de Roma teve início principalmente na chamada República e foi terminar com o Baixo Império. Isso tudo teve basicamente duas motivações. A primeira era a busca por terras aráveis e férteis, e a segunda é a atividade comercial. A atividade comercial, por mais que já tivesse sido estabelecida principalmente na região da Península Balcânica e na região do Mediterrâneo, ainda necessitava ser mais explorada por Roma. Dentre as principais consequências de todo o processo de expansionismo de Roma, nós podemos citar três com fundamental importância. A primeira delas é o aumento do número de escravos. Por consequência lógica, quanto mais terra você domina, mais povo você domina. E considerando que já foi dito que Roma tinha uma característica de submissão dos povos dominados, dominar o povo quer dizer escravizá-los. Portanto, quanto mais gente dominada, mais escravos você tem. A outra característica é o acúmulo de riquezas. Quanto mais você domina, mais você conquista e, consequentemente, mais riqueza você adquire. E por último, a mais lógica de todas é o aumento do número de terras. Quanto mais terra você tem, mais local você tem para proteger também. Porque não adianta nada você só ir lá dominar e deixar o lugar abandonado. Você vai acabar fornecendo aquela região para um próximo povo. Então é necessário que você conquiste, domine e controle toda aquela região dominada. Retornando à questão especificamente, ela quer saber o motivo dos gastos militares de Roma terem se intensificados no século 3 e 4 depois de Cristo. Esse contexto é o contexto de Baixo Império, quando o Império Romano já está em decadência. A letra A diz: as perseguições contra os cristãos que, bem-sucedidas, permitiram o retorno ao politeísmo. Não, porque no cenário de Baixo Império não houve o retorno ao politeísmo, manteve-se a religião monoteísta. B. Ao esforço romano de expandir suas fronteiras para o centro da África. De novo, considerando o cenário de Baixo Império, o processo de expansionismo já havia sido praticamente finalizado. A expansão de terras ali já estava concentrada basicamente Europa e Ásia, Oriente Médio principalmente. Então não havia esse intuito, essa busca por terras ainda mais ao sul, no caso da África. Então também está errada a letra B. Letra C. A necessidade de defesa diante de ataques simultâneos de bárbaros em várias partes da fronteira. Sim, você tem gasto militar com o intuito de proteger suas fronteiras quando você já tem um império grande. Se você tem um império grande que está sofrendo com muitos ataques, você vai ter que gastar mais, porque seus soldados vão entrar em mais conflitos. Por isso a resposta é a letra C. D. Aos anseios expansionistas que levaram os romanos a buscar o controle armado e comercial do mar Mediterrâneo. De novo, considerando o Baixo Império. No Baixo Império já se propagou a expansão. Não há mais os anseios expansionistas de anos e séculos anteriores. Isso faz com que agora o objetivo seja manter o que já temos e não ir atrás de novas coisas. Por isso a letra D também está errada. E. A guerra contra Cartago pelo controle de terras no norte da África e na Península Ibérica. A guerra contra Cartago nós chamamos em história de guerras púnicas, o conflito entre Roma e Cartago, que foi basicamente um conflito territorial entre duas das principais potências que existiam ali naquela região no período. Só que isso aconteceu no período de República Romana e não no final do Baixo Império. Então também está equivocada essa questão. Bom, pessoal, notavelmente a história de Roma Antiga, por mais que ela seja dividida em 3 períodos, ela tem uma conjuntura que é muito típica. Isso faz com que nós temos que avaliar cada processo de maneira concisa e coesa. Não tem como a gente desvincular Roma imperial de Roma republicana e de Roma monárquica. Por mais que sejam 3 períodos diferentes, são períodos que se interligam. O que acontece na monarquia vai ter consequências na república, que vai ter consequências no império. As temáticas abordadas sobre Roma Antiga, elas variam e muito. Desde religião, como cultura material, cultura imaterial, geografia e física. Então são várias as frentes que uma questão pode abordar a história de Roma. E pessoal, temos que considerar também que a sociedade romana ela é de fundamental importância para toda a historiografia ocidental. Então, por mais que seja um tema complexo, complicado e às vezes confuso de se entender, é fundamental que a gente tenha boa compreensão do que é a história de Roma Antiga, porque ela é de suma importância para a nossa história, tanto aqui do Brasil quanto de outras sociedades.
porque é o cerne da história ocidental. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. As nossas duas questões resolvidas hoje foram essas. Lembrando que tem várias outras questões disponíveis para vocês lá na nossa listinha. Qualquer dúvida, sugestão ou outro comentário, deixem aqui nos comentários do vídeo. A gente está sempre olhando as sugestões de vocês e é de suma importância para que a gente possa continuar e aprimorar o nosso trabalho aqui na nossa página. É isso, compartilhem os vídeos com as pessoas próximas, deixem o like, deixem o favorito também para dar aquele apoio. E na semana que vem voltamos com um novo tema. Então daqui eu me despeço de vocês no nosso canal História Viajante, sobrevivendo ao tempo e viajando juntos. Valeu!